Olá, caras amigas, caros amigos, paz e bem para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Lições para a Felicidade. E agradecemos a presença dos amigos também da Rede Amigo Espírita, da TV7, da Federação Espírita Paraibana e do nosso próprio canal Lições para a Felicidade. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos nesse momento de palestra virtual. E hoje teremos um tema maravilhoso, as tentações de Jesus. E quem irá nos proporcionar as elucidações acerca desse tema é o nosso irmão trabalhador da Seara Espírita, Nelson Tavares, que o recebemos com muita satisfação. Nelson, seja muito bem-vindo ao canal Lições para a Felicidade. Obrigado, Nilceia. Antes de mais, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Que a gente possa hoje, como sempre, falar um pouco de Jesus, que Ele possa nos abençoar, o nosso mestre guia, nessa tarde de hoje, que a gente possa discutir um pouco dele e aprender com as suas lições. Que maravilha. Mas antes de lhe passar a palavra, eu vou ler uma pequena mensagem, depois vou encaminhar a nossa oração e aí, de fato, você fica para as suas elucidações. Vamos ver aqui o que a nobre mentora Joana de Ângeles nos convida. Essa mensagem eu vou abrir aleatoriamente, que é do livro Vida Feliz, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. E a nobre mentora nos diz: ser uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos, discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais estando receptivo a novas contribuições. Vamos orar. Querido amigo Jesus, é com imensa alegria e gratidão que aqui nos encontramos reunidos em teu nome para mais uma tarde de estudos. Envolve o nosso querido amigo, inspirando, dilatando as suas antenas psíquicas para que melhor possa captar a inspiração dos benfeitores em prol do nosso esclarecimento. Renova as nossas esperanças e nos dá a força necessária para o enfrentamento das vicissitudes do dia a dia, mantendo a fé e a esperança em nossos corações de dias melhores. E em teu nome, Senhor, em nome de Deus, e sob a assistência fraterna dos Espíritos bons, é que damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje, rogando que nos abençoe e nos envolva em tuas lúcidas vibrações de paz, hoje e sempre, que assim seja. Nelson, a palavra é sua, sinta-se à vontade. Obrigado, Nilceia, que assim seja. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês reunidos. Sei que tem bastante canais aí que a TV compartilha, né? Não só a TV7, enfim, tantos outros Facebooks, YouTubes de federações, e também os nossos amigos, como eu faço o convite lá no Facebook, no meu canal, no YouTube, sejam todos bem-vindos, que a gente possa mais uma vez aqui reunidos falar sobre Jesus, falar sobre doutrina espírita, e como disse ali a Joana de Ângeles no preparo, que a gente possa estar abertos a refletir um pouco mais, aprender um pouco mais, sempre receptivos para aprender. É sempre bom aprender. E a boa nova ainda se faz muito presente. A boa nova, o evangelho que Jesus nos trouxe, apesar de 2022 anos,
a gente ainda precisa muito, né? Então, por isso que a gente precisa falar e repetir mais um pouco, e buscar entender mais um pouco, e compreender mais um pouco, internalizar mais um pouco. É muito difícil, mas esse é o propósito, ainda bem que a gente está aqui. Então, sejamos todos bem-vindos. Muito bem. Hoje o tema é Tentações de Jesus. E o que a gente vai falar? Vamos falar sobre o Novo Testamento, um pouquinho, vamos falar sobre Jesus, vamos falar sobre demônio, sobre Satanás, sobre diabo, ou melhor, traduzindo, a gente vai falar sobre irmãos que momentaneamente vibram no mal, e a gente vai falar, claro, sobre as tentações. Então vamos a isso. Essa história de tentação ainda é muito confusa para todos nós, porque a gente acredita que tentação é o mal, faz um vínculo direto com essa história de que é o mal que vem de fora e que nos tenta. Será que é isso, realmente? Ou será que é uma fraqueza nossa que está aqui dentro e através das tais tentações que a gente acaba se desviando e tomando um caminho que não é muito legal, que a gente já sabe que não é muito legal? Sabe onde é que essa confusão começou, ou começa? Aquela famosa oração que todos nós conhecemos, seja ela qual for a religião, mas as religiões cristãs, talvez a mais famosa de todos, a gente ora muito, reza muito, repete muito, mas não para pensar, que é aquele trechinho lá do Pai Nosso, no finalzinho, que diz o seguinte: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Amém. E a gente normalmente faz um vínculo e coloca ali o não nos livrai-nos do mal não, como é que é? Não deixeis cair em tentação e não livrai-nos do mal. Mas há uma separaçãozinha para isso, que são duas coisas diferentes. Isso não é o mal, são fraquezas internas, e a gente vai discutir um pouco mais sobre a questão do Pai Nosso mais à frente. Mas antes de eu começar aqui uma análise, porque essas análises são muito pessoais, há diversas formas da gente pegar trechos do Evangelho, seja do Evangelho segundo o Espiritismo ou mesmo do Novo Testamento, que esse é um trecho retirado do Novo Testamento, e a gente pode analisar de diversas óticas, focando em diferentes conceitos. Eu até estava me preparando com esse estudo agora, e depois de ele pronto, tudo certinho, que eu quero trazer aqui para compartilhar com vocês aqui, eu fui buscar alguns oradores espíritas que tinham falado sobre isso, e eu achei um que eu gosto muito, que talvez é um dos maiores entendedores para mim de toda a parte cristã, de toda a história de Jesus e todos os conceitos, que é o Severino Celestino. Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, eu recomendo demais os livros dele. Tem um que eu gosto muito, que é Analisando as Traduções Bíblicas. Ele pega lá todos os evangelhos e faz comparações com as diferentes traduções e que dão sentidos e interpretações diferenciadas. Recomendo muito. Tem outros também, a Gênesis e muito mais. Mas eu assistindo o vídeo dele falando sobre exatamente esse mesmo tema, as tentações de Jesus, vi que ele puxou para uma veia completamente diferente do que a gente vai falar aqui. Então, por isso que é interessante que a gente pode avaliar, às vezes, a mesma passagem com diferentes modos de enxergar, de interpretar, e tentar trazer exatamente, eu acredito, que é tentar trazer para o nosso dia a dia. É pegar essas histórias, as tais tentações de Jesus, que a gente vai falar hoje aqui, e nos colocar nesse papel e tentar entender que tentações são essas. Será que a gente também tem tentações, ou não tem? Ou quanto isso nos toca mais, nos toca menos? E qual foi a lição que Jesus quis deixar ali representado nessa passagem dos evangelhos que trouxeram essa passagem das tais tentações de Jesus? Então, basicamente, vamos fazer aqui um resuminho, só antes da gente começar a analisar o que foram as tentações de Jesus. São trechos do evangelho que supostamente o demônio, digamos assim, a gente vai falar um pouquinho sobre demônio já já, teria tentado Jesus de três maneiras. Uma foi transformar pedra em pão, depois ele sugere a Jesus para se jogar do alto de um templo, e a terceira é para ele ficar com todas as terras e o reino e posses para ele, para Jesus. Então, foi essas três, a gente vai analisar elas mais a fundo, mas eu quero trazer um pouco aqui dessa leitura
Porque essa leitura, como outras, essa passagem, essa história, não são nada mais, nada menos do que parábolas. E essas parábolas, num primeiro momento, que a gente vai analisar elas, as parábolas não são nada mais, nada menos do que histórias. Histórias contadas para exatamente trazer um fundo de entendimento, de uma forma que a gente possa compreender os ensinamentos do Cristo, que a gente possa não levar como uma verdade pura e absoluta, mas o importante aqui é a conceituação, de que maneira que Jesus, através dessas histórias, dessas tais parábolas, pode nos acrescentar alguma coisa no nosso dia a dia, na nossa vida. E no primeiro momento que a gente escuta falar, pelo menos eu digo aqui, nós espíritas, né, a gente escuta falar nessa história de que tentação de Jesus, a primeira pergunta que vem à cabeça, imagino que muito de nós, vem a seguinte pergunta: peraí, mas hoje é dia 3 de abril, o dia 1º de abril foi anteontem, foi na sexta-feira, deve ser piada, deve ser brincadeira, porque Jesus sofrer tentação, logo ele deve ser brincadeira. Como assim Jesus, espírito de luz, governador desse planeta, vai cair em tentação? Ou melhor, perguntando, o que poderia ser uma tentação para Jesus que já está num outro nível, num outro patamar, e a gente tenta trazer essas questões muito mundanas, que fazem parte, sim, desse nosso contexto, da nossa realidade, que são tentações para nós, sem dúvida alguma, mas será que foram tentações para Jesus? E pode parecer engraçado fazer isso, esse tipo de leitura, esse tipo de questionamento, e eu imagino que Kardec deva ter feito o mesmo tipo de questionamento. Porque quando a gente vai buscar lá na Gênesis, e eu vou colar aqui, para quem quiser pesquisar, está lá no capítulo 15, item 52, que se chama Os Milagres do Evangelho. Tem lá as tentações de Jesus. Então ele, conjunto com João em conjunto com João Evangelista, faz o seguinte comentário, que são as tais parábolas que o público transformou em verdade. E as parábolas, que é a questão aqui que a gente quer colocar, para a gente tentar entender essa questão das parábolas, como eu disse ainda há pouco, não são nada mais do que histórias, e é tudo uma questão de simbolismo, porque a gente tem que ter muita calma para analisar e buscar essas tais lições, essas tais histórias, essas tais formas alegóricas que vieram para facilitar esse ensinamento. É quando, por exemplo, a gente quer contar, vai dar uma lição para o nosso filho, um pai, que quer dar uma lição para ele tomar cuidado com a pessoa malvada que possa bater a nossa porta, para ele ter cuidado da porta, de abrir a porta para o desconhecido. Pronto, é isso. E aí ele vem e conta a história lá do lobo mau e da vovozinha que bate na porta. Para quê? Para tentar passar um ensinamento na história, porque através da história, para nós, fica mais fácil de compreender. Lembrando que Jesus conversava com o povo, com todos aqueles que o rodeavam, através de parábolas. Somente com os apóstolos que ele tinha um diálogo mais direto. Porque era através dessas parábolas que ele trazia para a população que ele conseguia dar o ensinamento, exemplificar. E a gente ainda precisa muito dessas parábolas e essa questão das tentações de Jesus, essa interpretação de que, sim, não é nada mais do que uma parábola daquele instante que as pessoas, como Kardec comentou aqui junto com João Evangelista, transformou em verdade. Como existem tantas outras, a parábola do filho pródigo, do bom samaritano e tantas outras que vêm aqui, na verdade, nos ensinar, nos dar algum contributo. Mas vamos lá, vamos começar aqui, vamos entender essa história de Jesus e das tentações. Onde é que elas estão? Estão lá no Novo Testamento, nos evangelhos sinópticos, que são, na verdade, aqueles evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que têm passagens que seguem mais ou menos a mesma linha, a mesma direção, as histórias, com algumas modificações, mas dão basicamente o mesmo entendimento. E aí, quando a gente começa a analisar a história, ela inicia da seguinte maneira, que Satanás, ou demônio, veio tentar Jesus as 3 vezes. Aí vamos dar uma pausa aí, que eu quero falar sobre Satanás, sobre demônio, sobre essa crença que existe ainda, de uma maneira geral, e vamos puxar pelos nomes. Primeiro,
Quem será o demônio? Quem será Satanás? O Satanás, em hebraico, quer dizer adversário. Lá no Antigo Testamento, seria supostamente o anjo enviado de Deus para ficar de frente com o profeta Balaão. Quando a gente vai à palavra demônio, que tem a origem grega, que se chama demon, que quer dizer espírito. E aí, se a gente vai nessa linha de compreensão, então, demônio quer dizer demon, que quer dizer espírito, que quer dizer o quê? Quer dizer que ele é filho de Deus, como eu, como você, como seu pai, como seu irmão, como seu filho, porque todos nós somos espíritos. Então, se todos nós somos espíritos filhos do mesmo Deus, todos nós somos irmãos. E esse irmão, hoje, por ignorância da lei de amor, ele vibra no mal, ele sofre, ele persegue, ele tenta o outro. É o tal do chamado demônio. Mas, na verdade, o que ele precisa é entender essa lei de amor que Jesus nos traz. E sim, eu não estou diminuindo a importância de todos esses espíritos que vibram no mal, encarnados ou desencarnados, as falanges e toda essa movimentação para o mal. Claro que existe, a gente sabe. Mas é bom a gente lembrar, eu repito sempre, que é o seguinte, que só existe sombra por ausência de luz. Só existe maldade por ausência de amor. Então, a partir do momento que a gente compreende isso mais profundamente, a gente para perceber e enxergar esse demônio de uma forma diferente. Porque ao invés de o expulsar, de jogar água benta, apontar o crucifixo para ele, de exorcizar, a doutrina espírita nos ensina o seguinte: a gente puxa uma cadeira para ele e diz, irmão, senta aqui, vamos conversar. Qual o seu problema? O que te aflige? Não será isso que todas as casas espíritas, um trabalho mediúnico, uma mesa mediúnica realizada, não só no Brasil, como no mundo afora, é feito todas as semanas, trazendo esses irmãos em dor, necessitados de uma compreensão, que vibram no mal, que são aí obsessores, que só enxergam muitas das vezes a negatividade, a maldade, mas o que eles precisam é de amor, é de acolhimento. Então, é bom a gente entender essa história de demônio, Satanás, para desmistificar um pouco, tirar um pouco essa figura alegórica que muita gente acredita no demônio, nessa força que regula com Deus e Jesus, num poder. Vamos lembrar e vou repetir: a sombra só existe com ausência de luz, o mal só existe pela ausência do amor, ausência do bem. Então, nesse relacionamento com o outro, é um relacionamento de acolhimento, um relacionamento de amor acima de tudo, com esse tal dito Satanás, demônio, ou diabo, ou como é que a gente queira chamar. Mas vamos lá, vamos à história. Então, o diabo tentou, né, supostamente, Jesus. E aí veio a tal da primeira tentação. Qual foi a primeira tentação? Jesus estaria no deserto, fazendo um jejum de 40 dias e 40 noites, e aí Jesus supostamente teria fome. E o diabo vem até ele e diz o seguinte, fala, Jesus, peraí, deixa eu abrir um parênteses antes, isso aqui é o meu modo de interpretar, tá, gente? Eu não falo mais ou menos assim, porque eu sempre trago aqui, dentro da minha maneira, a minha compreensão, eu não estou lendo o texto como é que é, estou dando uma resumida mais ou menos do que eu compreendi. Então, vem o diabo e fala para ele, Jesus, você está com fome? Então faz o seguinte, transforma a pedra em pão, vai lá e mata a sua fome. E aí Jesus vira para ele, de novo, aí é o momento do ensinamento, né? E vira para ele e diz o seguinte, não só de pão vive o homem, separando a questão material e a questão espiritual. E aí começa a pergunta para nós, do que nós nos alimentamos? Pão material é importante, sim. E o pão espiritual? Quanto tempo a gente investe em nós? Eu acredito que quem está escutando essa palestra agora aqui, ao vivo, ou mesmo gravada depois, está voltada para a questão espiritual, porque é o que a gente vai entregar aqui, que não tem nada de material. E Jesus também não trouxe nada de material. O que ele trouxe foi exatamente essa novidade, esse outro aspecto da vida, além terra, que é o plano espiritual, que é para onde todos nós voltaremos
E depois a gente volta de novo para cá, encarna de novo. Mas depois a gente volta de novo. E assim sucessivamente a gente vai encarnando e desencarnando, aprendendo. Mas a vida verdadeira não é no planeta Terra. Isso que Jesus veio nos trazer. Veio nos trazer exatamente essa questão espiritual, dizendo que não só de pão vive o homem, que há uma questão além. E aí essa questão que eu trago para a gente refletir é o quanto a gente investe na matéria e quanto a gente investe no espírito. É importante a matéria? É importante, sem dúvida. Não é uma polaridade que agora eu só vou me dedicar ao lado espiritual ou só vou me dedicar ao lado material. Os dois são importantes. Se não fosse importante, a gente não estaria encarnado num mundo de prova e expiação, num planeta, num mundo material. Então, a constituição do planeta Terra, o aspecto material é importante a partir do momento que a gente tem que comer para sobreviver. Então, a gente já precisa de um alimento físico, a gente está na carne, encarnado, então tudo isso nós temos necessidade do aspecto material. E a partir daí vem todo um desdobramento das supostas necessidades nossas, mais ou menos que cada um enxerga e vê de maneira diferenciada o que é necessário para si próprio. Mas o importante, eu acredito, nessa tentação de Jesus é não só de pão vive o homem, então não só da matéria nós vivemos. É importante, sim, o aspecto espiritual. E quando a gente para fazer uma matemáticazinha rápida, a gente vê que a gente investe muito mais tempo para o lado material e muito pouco tempo ou quase nada no aspecto espiritual. Não sei vocês, mas a maioria de nós, digamos assim. Então, acho que a reflexão vem por aí para a gente parar e se questionar. Vamos à segunda tentação. Na segunda tentação, o demônio vai a Jesus no alto do pináculo de um templo. O que é o pináculo? É o ponto mais alto de um templo. E vira para ele e fala assim: Ô Jesus, se joga aí que os anjos vão te salvar. Basicamente, ele deve ter dito assim, tá? Minha resumo aqui. Falar, você não é o cara aí, você não é o brabo, o fortão aí. Então faz o seguinte, vai lá, pula lá, prova quem você é. E aí Jesus responde para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Resumindo, não tem jeitinho, não tem somebody love, não tem a maneira de dar. A lei é a lei. Jesus vem para cumprir a lei e não seria diferente. Até para nos mostrar esse Jesus homem, porque é uma questão física. Se ele estava encarnado e se ele se jogasse lá do alto do templo, ele vai ser o que vai sair voando. Então ele veio para cumprir a lei. Apesar dos tais chamados milagres, que a doutrina espírita explica muito bem, todo o processo de materialização, de desdobramento e outras questões que a gente não vai entrar aqui, naquele momento Jesus dá uma resposta para ele que calma lá, calma lá. Estou aqui para cumprir a lei e não vai ser diferente. E aí vamos trazer de novo esse questionamento para nós aqui, na nossa reflexão, no nosso dia a dia, no nosso hoje. A pergunta é: e nós? O quanto nós estamos dispostos verdadeiramente a seguir a lei? Interrogação. E quando eu falo seguir a lei, não é só seguir a lei de Deus. Seguir a lei de Deus, ok, a gente já sabe qual é a lei de Deus. E a lei dos homens? Será que a gente está disposto a isso? O quanto verdadeiramente a gente de vez em quando finge que não vê e não segue muito bem? Lembrando aquela passagem também do Cristo, dos impostos, né, que perguntam para ele. E ele sabia muito bem que era abusivo a cobrança dos impostos, a questão da moeda. O Jesus vira e diz: o que tem nessa moeda? Que é a face que está, de César. Então, dá a César o que é de César. Cumprindo a lei dos homens, apesar de saber que naquele momento aquilo era uma cobrança indevida, que era um abuso naquela lei dos homens. Mas voltamos à questão: Jesus veio para cumprir a lei de Deus e a lei dos homens. E aí fica a pergunta para nós: o quanto nós seguimos a lei de Deus e a lei dos homens? Terceira tentação. Então, o demônio vai ao topo de um monte, e lá do topo do monte visualiza todo aquele campo, tudo que tem ali em volta, e diz a ele: Jesus, isso pode ser tudo seu,
oferece todos os reinos a ele, e Jesus vira para ele e fala assim, não, passo, tô legal, não tenta aquilo, não tenta Jesus. Claro que não é tentar Jesus, né? Mas vamos à reflexão agora, saindo de Jesus e trazendo para, mais uma vez, para os nossos questionamentos, para a nossa reflexão. É o clássico ter ou ser. Ter é tal do poder, da riqueza no mundo, que supostamente Jesus teria ali todos os reinos para si próprio, fazendo quase que, entre aspas, um pacto com o diabo ou algo parecido, para aceitar e angariar tudo para ele, ficando com todos aqueles reinos, todas aquelas benesses que estavam ali ao seu redor. Mas aí a gente traz de novo questionamento. Será que a gente está preocupado nesse mundo em ter ou em ser? O que eu tenho? Eu tenho família, eu tenho dinheiro, eu tenho cargo, eu tenho títulos, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Mas isso tudo fica aqui. É bom lembrar, que a gente às vezes esquece, né? Ou finge que não lembra, ou coloca ali na gaveta. Tudo isso passa. O ter, tudo isso passa. O ter é momentâneo. Agora, a pergunta que eu faço é: quem eu sou verdadeiramente? E aí vem o questionamento de Jesus. Quais são os meus valores? Será que eu faço bem? Será que eu vibro no bem? Ou será que eu sou ali malzinho de vez em quando? Sabe aquela malzinha, quando eu sou malzinho, branco, aquela maldade branca, né? É de leve, assim, só um pouquinho, só uma maledicênciazinha, só uma vingançazinha de vez em quando, só uma falta de perdão ali, outra coisa acolá. Né? Às vezes a gente toma uma porrada na vida e no bate-pronto a gente dá uma porrada também. Os nossos valores, todo esse sistema de crenças e valores que Jesus vem nos trazer, o quanto isso está ali regulado, equiparado aos ensinamentos do Mestre Jesus. Será que a gente está mais preocupado em sermos melhores ou será que a gente está preocupado em ter mais coisas na vida? E eu acho que Jesus, nessa demonstração, nesse papo aqui das tentações, eu acho que ele deixa bem claro que ele não está muito preocupado em ter nada disso. Ele, como é que ele faz? Eu passo. Ele passou a questão do ter. O que é importante para nós? Volto a perguntar. Porque nessa história que a gente faz análises aqui do Evangelho, o mais importante, acredito eu, é tirar o Jesus lá do altar, o Jesus lá da história, que nem te lê um livro, e olha que bonito, ou como se fosse um filme, a gente assiste um filme, a gente está de espectador. Eu acho que o mais importante é a gente trazer para aqui, trazer essas lições, trazer esse ensinamento, trazer esses questionamentos, porque Jesus veio para vender felicidade. Então, se hoje, de alguma forma, nós ainda não alcançamos essa tal felicidade, ou não estamos tão felizes, é porque, de alguma forma, a gente não compreende muito bem o que Jesus veio nos ensinar nessa lei de amor. Lembrando que Jesus veio para os doentes, para quem precisa de Jesus. Eu levanto sempre o dedo, eu preciso de Jesus, porque eu ainda tenho que rever. Aí eu digo só pelo Nelson, não posso falar por ninguém aqui, tá? Mas eu, quando olho ali um pouquinho para dentro, eu sei que tem muita coisa ainda de orgulho, tem muito egoísmo aqui dentro ainda, que vai na contramão do que Jesus vem ensinar, humildade, caridade. E aí essa questão de orgulho e egoísmo, que são os dois grandes males que nos impedem nessa nossa evolução, nessa nossa caminhada, que é quase como se fosse aquele lodo que às vezes a gente mete o pé ali no orgulho, mete o pé no egoísmo e não consegue sair, e fica ali agarrado. E aí sabe o que acontece? A gente encarna e desencarna e volta de novo. E aí bate com o evangelho na cabeça de novo para ficar tentando entender. E a gente estuda mais, e a gente decora todos os evangelhos, os 4 evangelhos, decora todo o evangelho segundo o Espiritismo, todo o livro dos Espíritos, todas as perguntas. É ótimo o conhecimento. Mas e o exercício? E a prática? Onde é que fica? Porque a gente é bom de decorar. Desenvolver o intelecto é uma maravilha. A gente lê tudo, decora tudo, estuda tudo, sabe de cor e salteado. Agora, e o lado moral? E o desenvolvimento moral?
Porque é o intelecto e o moral, o desenvolvimento. O intelecto é uma maravilha, ótimo, é importantíssimo. E o lado moral, como é que é? Aí que mostra as nossas verdadeiras fraquezas. Muito bem, então, resumindo aqui, só para continuar, que eu me perdi um pouco. Então, a pergunta que eu quero fazer ainda terceira tentação é: o quanto a gente quer vencer no mundo ou vencer o mundo? Vou repetir a pergunta para ficar no ar. O quanto a gente quer vencer no mundo ou vencer o mundo? Nessa história do ter ou ser. Faça essa pergunta para você. Anota aí, que eu faço muito para mim. Anota essa pergunta e faz essa pergunta para você e vê qual caminho você está tomando na sua vida. Vamos continuar. Então, falando sobre tentação, né? Que é o tema aqui. Então, o que é tentação? Tentação é aquela atração pelo proibido, é o que é errado. E o errado a gente já sabe, né? O que é errado. Aí, no fundo, a gente já sabe. Aqueles 5 minutinhos ali de evangelho, a gente já está comprometido. Então, a gente já sabe o caminho. Independente da religião, do segmento, dentro do cristianismo, aqueles que têm ali um contato com 5 minutos do evangelho, já sabe o caminho, já sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Mas aí tem as tentações. E quem tem as tentações somos nós. Por quê? Porque nós, com as nossas fraquezas, ainda, hoje é uma fraqueza, é bom lembrar, tá? Mas amanhã não será mais, porque a gente está nesse processo evolutivo. Então, nós temos fraquezas ainda? Sim, temos. E a gente é tentado exatamente nisso que nós somos frágeis. Então, esse amiguinho, esse irmão, como eu disse no início, que está ali, que é o chamado demônio naquela altura, né? Que utiliza das nossas fraquezas exatamente para nos tentar, para nos mostrar ali o nosso ponto frágil, aonde a gente vacila. E quando a gente fala isso, não é só aquela história de bolo de chocolate. O pessoal acha que tentação é só bolo de chocolate. Aliás, que bom que seria se fosse só bolo de chocolate. O importante dessa história de tentação é o seguinte: é a gente lembrar, que eu gosto muito dessas brincadeiras, é o seguinte, que só urso cai na armadilha de urso. Então, só cachorro cai em armadilha de cachorro. Só peixe cai em armadilha de peixe. Então, brincando aqui, se a tentação para você é bolo de chocolate, eu vou responder por mim, Nelson. Para mim, bolo de chocolate não é uma tentação, porque eu não sou muito chegado a bolo. Agora, um açaí na tigela com granola, aí é uma tentação para mim. Fazendo essa brincadeira da comida, né? Porque comida todo mundo tem ali mais ou menos, a gente tem uma tentaçãozinha, né? Que balança a gente. Mas qual é o questionamento aí que a gente tem que avaliar e levar em consideração? O que é essa nossa fraqueza que nos faz vacilar, essa nossa tentação, que nos balança, que nos demonstra a partir daí o que a gente pode melhorar? Porque o que é tentação para você, para mim é outra coisa, para o seu vizinho é outra, para o seu pai é outra, para sua mãe é outra, para o seu filho é outra. Porque cada um está no seu momento evolutivo, num processo de crescimento diferenciado. A gente está todo mundo aqui junto, encarnadinho no planeta Terra, maravilha, mas no plano espiritual há gradações diferentes evolutivas. Por isso, quando a gente desencarna, a gente acha que a gente vai todo mundo para um lugar. Não vai. É uma questão vibracional. Aqui a gente tem espíritos elevadíssimos, missionários até, a nível de elevação, e a gente tem espíritos que acabaram de sair do estado primitivo. E no meio tem muita gente, e por aí vai. Ok, está todo mundo misturado, mas no plano espiritual há categorias vibracionais diferentes. E eu posso dizer que hoje aqui eu posso te barrar com um espírito missionário. É raro, tá? Mas digamos, eu posso te barrar aqui com alguém, espírito missionário. Agora, no plano espiritual, eu não vou te barrar com certeza, porque eu estou muito longe ainda. Ok? Por que eu quero dizer tudo isso? O importante é a gente lembrar de que o importante é a nossa tentação, o nosso vacilo, o nosso ponto fraco, para a gente trabalhar essa questão. E não ficar olhando para o outro e comparando com o outro. Ah, porque eu já estou melhor que o meu vizinho. Ah, não, mas ele é melhor do que eu. Isso é problema dele. E o seu problema é o seu problema. O importante é hoje a gente estar melhor do que ontem. Amanhã a gente está melhor do que hoje.
essa história, vamos agora o Pai Nosso aqui, que eu falei lá no início, a história do Pai Nosso. Né? Vamos separar as duas frases, que é: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Às vezes as pessoas colocam como se fosse uma frase só, mas são duas frases distintas. É no momento, não nos deixeis cair em tentação, é no momento que a gente pede nas nossas orações, a espiritualidade, a Jesus, a Deus, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, quem quer que seja que você acredite, que a gente tem uma conexão, a gente pede para nos ajudar a suportar essas tais tentações, para que a gente não vacile, para que a gente consiga ser perseverante no caminho do bom, que a gente já sabe qual é o caminho certo, para que a gente não pise de novo ali na lama, na banana, escorregue. Essa é uma questão. Não nos deixeis cair em tentação. Agora, livrai-nos do mal é outra história. Porque tentação não é o mal. Tentação é uma oportunidade de crescimento. Tentação é uma oportunidade de mudança. Aquilo que nós somos fracos um dia ou outro, a gente vai ter que fortalecer, vai ter que corrigir. A tentação vem nos mostrar exatamente esse ponto que nós temos que focar para nos melhorarmos. Então a gente não tem que fugir da tentação e colocá-la como mal, porque a tentação que vem lá de fora, exterior, não. A tentação vem, na verdade, nos auxiliar, nos mostrar que esse ponto aqui, Nelson, não está muito legal ainda. Se é tentação ainda para o Nelson, esse ponto, é nesse ponto que eu tenho que focar. Sabe? Porque se eu não focar agora, eu vou focar mais na frente. Na prova da vida, a gente tem que tirar nota 10. Não dá para tirar 7,5, não dá para tirar 8,5, 9 e passar. A gente vai ter que aprender todas essas virtudes, refazer todo esse sistema de crenças e valores, equiparado no que Jesus nos ensinou. Então, se está distante, se hoje é uma tentação para nós, é aí que a gente tem que focar. O importante, quando a gente para enxergar sobre essa ótica, a gente assume a responsabilidade. E é aí que dói, porque muita gente não quer assumir responsabilidade. Né? É mais fácil a gente colocar: não, mas é o mal, a tentação. Mas peraí, se existe a tal da tentação que é uma armadilha para o urso, talvez eu seja urso. Talvez o meu pai seja um cachorro. Coitado do pai, né? Estou chamando o pai de cachorro. Um peixe, pronto. Ou talvez seja um passarinho. E ele não vai cair nessa tentação. A tentação mostra para nós verdadeiramente quem nós somos, o que a gente tem que trabalhar. A tentação nada mais é do que um convite à vigilância. Que a gente possa estar vigilante, ter uma atenção redobrada, não só conosco, mas também nesse processo das inspirações. Porque a gente está conectado com o plano espiritual o tempo inteiro, acordado, dormindo, é 24 horas a conexão não cai, a conexão não balança, não é o plano da internet que de vez em quando é meio, mais ou menos, meia bomba, meia boca, não cai. Então, o tempo inteiro a gente está conectado. E aí se vem a tentação também, eu garanto uma coisa para vocês, quem é que está nos inspirando? Será que é Bezerra de Menezes? Será que é Joana de Ângeles? Que está ali nos tentando? Isso demonstra o que também? Qual é a nossa vibração? Será que a gente não pode fazer um esforcinho e melhorar a nossa vibração? Pega um livro, escolhe um filme bonito, edificante, escuta uma palestra, busca conversar com alguém que você sabe que te faz bem, que tem uma vibração boa, que tem um projeto enriquecedor, algo positivo. Saia dessa mesmice que a gente vive e que é fácil cair, de ligar o jornal e só ver desastre, só ver desgraça, só ver maldade, só ver morte, só ver coisa ruim. Eu não sei vocês, mas quando eu fico vendo uma televisão, um jornal, seja ele qual for, e que só tem desgraça, que é porque a maioria só tem desgraça, infelizmente, que é nisso que a gente vibra ainda enquanto ser humanos, eu dou 5 minutos e já estou já carregado, quando eu não estou ali pensando: esse safado aí, ele não merece. Você já começa a alimentar tudo esse lado que ainda nós temos, não muito bonito. A gente pode pegar esse mesmo tempo, e em vez de assistir um jornal, por exemplo, e fazer uma leitura de um livro como
como agora no preparo a gente teve, de Joana de Ângeles, imagino que vai fomentar aqui dentro, que vai alimentar. Será que vai alimentar alguma negatividade? Ou vai te trazer alguma coisa boa? Algum, alguma questão amorosa nesse sentido de eu ser melhor? Porque essa proposta, e eu repito isso muito, e aí já peço desculpas já quem me acompanha e me escuta, eu sempre falo e repito porque eu preciso repetir para mim, a proposta da encarnação é aprender a amar. O tempo inteiro a gente está sendo convidado a aprender a amar. Começa dentro de casa, com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, com o irmão, com aquela sogra, com o sogro, com aquele tio, com aquela tia, que normalmente tem ali alguns elementos dentro da nossa família que a gente já não se dava muito bem lá numa encarnação passada. E a providência divina nos reuniu novamente, todo mundo juntinho, para quê? Para aprender a amar. A proposta do Cristo é amor. Todo o Evangelho, todo o Livro dos Espíritos, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o Novo Testamento, enfim, tudo que a gente pegar são só explicações, é mastigando para a gente uma compreensão mais ampla de uma palavra só, que é amor. A gente mais cedo ou mais tarde vai aprender a amar, mas que possa ser agora. Se a gente já tem consciência agora, se isso que eu estou falando para vocês, para você que está me escutando agora, faz sentido, é porque de alguma forma te tocou. Então que possamos hoje arregaçar as mangas já e praticar o amor de alguma forma. É tão amplo esse sentido de amar e esse tipo de compreensão que a gente possa ter e esse desdobramento todo que Jesus vem nos exemplificar, nos mostrar, trazendo essas tais parábolas para a gente entender, compreender, mastigar, voltar atrás, encarnar de novo, porque a gente não entendeu muito bem, porque a gente bateu com a cabeça na parede nessa, a gente errou. Não tem problema errar, gente. Errar faz parte do aprendizado. Infelizmente, no estágio que a gente está, a gente erra muito. A gente errou no passado, a gente erra muito hoje e ainda vai errar mais no futuro. Faz parte, por quê? Porque é através desse erro que a gente está aprendendo, que a gente está caminhando. Então, através dessas tentações hoje que nos aparecem, que a gente às vezes cai na tentação e vacilei. Tá bom, não tem problema. Para de se martirizar, vamos parar de se martirizar. Vamos tentar ser proativo no sentido de ser mais acolhedor conosco mesmo. Então, eu errei, eu vacilei, eu pisei na bola. Tá bom, ok. E amanhã? O que eu vou fazer para não cair de novo nessa tentação? É isso que importa. Não importa se você já caiu na tentação, se você está caindo na tentação agora. O que importa é hoje para amanhã. A gente já pode hoje mudar o nosso destino de amanhã, porque hoje a gente está fazendo as nossas escolhas. Sem querer ou não querendo, a gente está plantando hoje. Até não fazer escolha nenhuma já é uma escolha. O tempo inteiro a gente está escolhendo na nossa vida o que a gente faz, as nossas opções, os nossos caminhos. E, naturalmente, esse processo de tentação vai fazer parte da nossa caminhada. Então não estejamos tão voltados para a questão do mal, a tentação, mas que coisa ruim. Vamos, ao contrário, enxergar ela como uma coisa positiva. Eu acho que essa é a proposta que Jesus quer nos trazer aqui, refletindo essas tais tentações que supostamente ele teria sofrido, muito mais no sentido do aprendizado, do ensinamento, desse questionamento que a gente possa fazer conosco mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia. Bem, mudando de assunto aqui, eu recomendo, aliás, deixa eu já ver o horário, ok, já estamos chegando no nosso horário, eu recomendo, quem quiser saber um pouquinho mais sobre tentações, está lá, Livro dos Espíritos, 712 e 712A. Livro dos Espíritos, 712 e 712A, fala um pouco sobre tentação, fala bastante sobre tentação, fala um pouco sobre toda essa questão do materialismo, que ainda muitas das nossas tentações estão voltadas para a questão do aspecto material. Eu não vou ler aqui, não vou discutir eles aqui, porque a gente já está
aqui já com o nosso tempo estourando. Eu quero só finalizar com uma reflexão aqui, que eu acho que é o que vale toda essa palestra, todo esse estudo que a gente fez aqui, buscando aprender um pouco mais sobre essa questão da tentação, que é o seguinte: digamos sim às tentações, porque as tentações não são nada mais, nada menos do que provações. Lembrando que a gente está aqui para provar ou para espiar, ou para provar e espiar também. Mas a provação faz parte da nossa caminhada evolutiva, porque todos nós, no mundo de provas e expiações, estamos aqui encarnados, porque necessitamos provar e expiar. Abre parênteses, tirando os espíritos de luz missionários, mas que não é o caso aqui, tá? Pelo menos eu falo por mim e acredito que quem está me escutando também não é o caso. Então, tirando espíritos de luz, todos nós precisamos provar e ainda alguns também expiar. Muito bem. Então, tentação nada mais é do que provação. Então, digamos sim às tentações, digamos sim a essas provações. E que possamos aprender com o Mestre Jesus a importância dos valores que ele veio nos trazer e fortalecer principalmente esses valores que nos guiam em nossas vidas para a gente não cair mais nessas tentações, que a gente possa assim, se fortalecer, que a gente possa olhar para trás e ver aquilo que já foi tentação há 1, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 2 meses, não interessa, e dizer assim: poxa, eu venci. Aquilo era uma tentação, hoje já não é mais. Por quê? Porque hoje eu já estou melhor, porque hoje eu já mudei, porque hoje eu já enxergo o mesmo fato, a mesma questão de uma maneira diferente. Então hoje de alguma forma eu evoluí, eu estou melhor, e aquilo já não é mais tentação. Mas olha, atenção, aquilo não é mais, mas vai aparecer outra, tá? Pode ficar atento que outra aí vai aparecer, porque faz parte da nossa caminhada. A gente vai crescendo, vai evoluindo assim, aos pouquinhos, devagar. Vamos abraçar as tentações, as provações, vamos acolher elas, pedir ajuda à espiritualidade, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, pedir ajuda ao mentor, pedir ajuda ao anjo da guarda e continuar caminhando, continuar evoluindo, aprendendo a amar como Jesus nos ensinou. Fico por aqui, eu agradeço mais uma vez o convite da Nilcélia. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, Nelson, eu que agradeço a você pela sua participação e você fez uma provocação para todos nós muito importante. O que é que nós queremos? Vencer no mundo ou vencer o mundo? Porque o mundo nos oferece tentações o tempo todo, né? Cabe a nós a fazer as nossas escolhas e realmente selecionar o caminho a direcionar a nossa vida. Daniel aqui, ele nos diz que Jesus vencendo as tentações nos exemplifica a disciplina em vencermos as ambições do ego, fé na providência divina, diante dos compromissos, amor aos deveres humildes, a ilusão do poder transitório. Exatamente, Daniel. Obrigado, Daniel Rosa de Assis. Daniel Rosa de Obrigado pela Assis. contribuição. É mesmo isso. É mesmo isso que Jesus veio nos mostrar e a gente, quando a gente analisa com carinho, ponto a ponto, né, e vai lá a fundo, a gente percebe todas as manifestações do ego, a gente percebe todo esse movimento, principalmente de amor a Jesus, resistindo a essas tais tentações ali, que na verdade é o que a gente passa, né, no nosso dia a dia. Todos nós, mais ou menos, já passamos. A gente passa hoje ou ainda vai passar por essas tentações. Obrigado, Daniel. Sueli colocou aqui muito boa a explanação do palestrante. Obrigado, Celia. Obrigado. E agora é a hora da nossa gratidão. Vamos encerrar agradecendo também aos amigos por estarem aqui conosco hoje no canal. Sumi Takamoto, Tukamoto? Não, Tukamoto, é isso mesmo. Daqui gratidão ao Oi, irmão. Sumi. Essa é a nossa amiga lá que acompanha o canal. Obrigado, Celia. Continue acompanhando o nosso também. Se inscrever no canal da Nilcélia, que esse é um trabalho muito legal. E agora vamos orar. Querido amigo Jesus, só nos resta agradecer por esses momentos que aqui tivemos contigo.
Dai-nos a força e a alegria de viver para perseverarmos constantemente na senda do bem e no esforço contínuo para que possamos sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E permite que os teus emissários da paz possam levar por toda parte a paz e a fé aos corações da humanidade. Dando-nos, Senhor, a orientação necessária para que possamos selecionar o que for de melhor para cada um de nós. Isto posto, em teu nome, em nome de Deus, e sob a assistência fraternal dos Espíritos que nos acompanharam nesse momento gratificante, é que damos por encerrado o nosso estudo da tarde, rogando mais uma vez que o Mestre Jesus derrame as tuas bênçãos de saúde e de paz sobre cada um de nós, hoje e sempre, que assim seja. Meus queridos amigos, está encerrado esse momento. Aguardo todos vocês no próximo domingo, às 16 horas, no estudo das parábolas de Jesus, em que teremos as parábolas do talento. Nelson, muito obrigada, gratidão mais uma vez. Obrigado também. Tchau, tchau, um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.